bem-vindo ao nosso canal Ser Feito de Cristo. Quero convidar você para participar conosco nesse estudo. Não vamos demorar muito, mas é muito importante. Nós vamos falar hoje no assunto sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus, que está lá 18 e parece que 20 em diante. Jesus falando, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Mas eu quero ler com você aqui também, em Filemon, o verso 2, que diz assim: E a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está em sua casa. Está vendo aí? A igreja que está em sua casa. Então, há muitas vezes nós já explicamos isso na aula anterior. Mas você viu que a igreja não é o prédio, não é a denominação, não é o nome que está lá, Assembleia Católica, assim, quem quer que seja. Igreja somos nós. Vamos ler mais ainda aqui em Hebreus, no capítulo 3, e o verso 6, meia dúzia. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Você viu? Então, igreja, eu e você. Aquilo é casa de oração. É necessário nós ir na casa de oração para orar, para ajudar. A igreja é como um quartel, ou seja, o prédio, a organização é como um quartel. Nós já falamos sobre isso e vamos falar mais, mas é como um quartel. Mas eu queria convidar você agora para orar comigo pelo nosso trabalho, para Deus nos abençoar. Querido e soberano Pai, em cuja presença nós nos encontramos nesse instante, eu quero te louvar, te glorificar por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estar aqui diante do Senhor na Tua Palavra, aprendendo do Senhor na Tua Palavra. Vem, Senhor, com a Tua mão de misericórdia estender sobre nossas vidas, a mim e ao meu irmão, minha irmã que está vendo esse vídeo. Invocamos agora a presença do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas. Vem, meu Deus, edificar nossas vidas, vem nos esclarecer melhor a respeito desse assunto da Igreja do Senhor. Assim nós te oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos em frente. Vamos olhar agora a nossa revista. É o 18º aí, pastora? 17. É o 17? Isso. Pode ler. Qual a finalidade principal que o Senhor Jesus nos chamou para compor a sua igreja? João 15, 16. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei, para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos dê, ou Ele fará. Viu aí? Então, para produzir frutos e ganhar almas. E uma coisa interessante, que através desses estudos bíblicos que nós estamos ministrando, você vai ganhar almas e ganhar frutos, né? E vai fazer com que esses frutos permaneçam em sua vida e na vida daqueles que você está ganhando para Jesus. Você viu aí? Então eu e você fomos salvos para ganhar fruto, salvar vidas. Amém. Onde está o seu discípulo? Você tem pregado? Você tem falado de Jesus? Você tem vivido a palavra? Vamos repetir aqui a carta de 1 Pedro, capítulo 2 e o verso 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele chamou nós para pregar esse evangelho. Ah, mas eu estou de quarentena, eu não saio de casa. Mas você pode usar o celular, você pode usar as redes sociais. Inclusive esse estudo nosso aqui, que nós estamos fazendo, ele está aí no YouTube. Ceifeiro de Cristo,
Pastor Silva, pastora Rosilene. A pergunta número 18. Conforme Provérbios 4, 23 a 25. O cristão deve guardar o quê? Vamos ver lá. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração. Guarda o quê? O coração, porque a Bíblia diz que dele procede as veredas da vida. Então, a primeira coisa que nós devemos guardar, o coração. E o que mais nós devemos guardar aí, ou desviar, pastora? Desvia de ti a falsidade da boca. Então, desviar a falsidade, a tortuosidade da boca. Devemos, então, guardar o coração e desviar as más palavras, as coisas malignas que nós estamos sempre falando, né? Então. É o 19º? 19º. Você quer falar? Quem for à casa de Deus com intenções contrárias à palavra de Deus, está profanando o santuário do Senhor, conforme Ezequiel 5:11, que diz assim: portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Como é que pode explicar isso aí para nós, pastora? É muito forte. Quem for à casa de Deus com intenção contrária à palavra de Deus, está profanando o santuário, não é? Isso. E, de acordo com essa leitura, o que irá acontecer com os profanos? Será diminuído, não será perdoado. E se você olhar, como nós já falamos anteriormente, lá em 1 Coríntios 3, 16, 17, nós somos casa, templo ou santuário do Espírito Santo. Se alguém destruir essa casa ou esse santuário, Deus o destruirá. Por isso que ao adentrar a casa do Senhor, devemos entrar com temor, tremor, reverência, porque nós vamos lá para reverenciar o nosso Deus, para cultuar o nosso Deus. Então, quem for com más intenções e ficar lá se escandalizando, se expondo, focando em outras coisas mais, Deus vai destruir a sua vida. O 20º diz o seguinte: conforme 2 Coríntios 6, de 14 a 17, e Deuteronômio 7, de 3 a 4, por que o Senhor não permitiu o matrimônio de seu povo com as pessoas não convertidas ao cristianismo? 2 Coríntios 6, de 14 a 17, diz o seguinte: porque se em alguma coisa, 6, 16 e 17, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, se o rei, o seu Deus, eles não serão o meu povo. Como Deus estivesse dizendo, se o rei, o seu Deus, com letra maiúscula aqui, que é o Deus criador do céu e da terra, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei. Então a pergunta é: por que o Senhor não permitiu o matrimônio do seu povo com pessoas não convertidas ao cristianismo? Também podemos observar essa passagem, está aí, né, pastor? Em Deuteronômio, quanto aí, 7, né? Isso. Verso 3 em diante, diz assim: tampouco estabelecerá casamentos com essas pessoas. Não dará tua filha ao seu filho, nem a sua filha tomarás a teu filho, porque elas fariam com que o teu filho
deixasse de me seguir para servir a outros deuses estranhos, e a ira do Senhor se acenderá contra vocês e vos destruirá repentinamente. Então, eu quero só, pastor, fazer uma ressalva aqui, que o mais importante aqui de 2 Coríntios 6 é o 14, o versículo 14, que diz: não vos ponhais em julgo desigual como os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há da luz com as trevas? Que há harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como o próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Então o Senhor habita e anda entre nós. Mas o versículo 14 diz: que comunhão, não vos ponhais a um jugo desigual. E depois ele continua dizendo: que comunhão há entre Cristo e o maligno? Que união entre o crente e o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e o santuário dos ídolos? Viram aí? Então não tem nenhuma comunhão. Nós já estamos chegando quase ao final. Vamos ver aqui agora a última pergunta, que é o 21º, que está dizendo quais as características do cristão. Vamos ver aqui algumas características que o cristão deve ter, conforme aqui Mateus 22:37, diz assim, 37, respondeu-lhe Jesus: tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Então, a primeira característica dessa pessoa, do cristão, é amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. A segunda característica está em Mateus 37. 22:39, né? O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a segunda característica aí é o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Como é que tem sido o seu amor para com o seu próximo, com o seu irmão? Você tem falado mal do seu irmão? Há muitas pessoas que falam que ama a Deus, mas está arrebentando o irmão pelas costas. Está falando mal do irmão pelas costas. Você tem falado alguma coisa do seu irmão pelas costas? Olha o que está aqui no Salmo 101. O que está escrito no Salmo 101 e o versículo 5? Observa bem, Salmo 101, verso 5. Aquele que calunia o seu próximo secretamente, eu o destruirei. Aquele que tem um olhar soberbo e um coração orgulhoso não tolerarei. Então você viu aqui, aquele que calunia o seu próximo, não está falando nem o crente, seu próximo, às vezes escondida. Deus está falando que eu destruirei. Você tem falado de alguém fora da presença dele? Quando você está falando mal de alguém sem ser na presença dele, está dizendo que você é um covarde, que não tem coragem de falar na frente da pessoa. Não tem coragem de falar na frente. Porque você deveria falar para ele. Nós encontramos, pastor, nós íamos para Rio Grande do Sul, lá na casa do pastor Robson, aquele homem que era lá, não sei, da cidadezinha lá, São Joaquim, me parece, ele falou assim: eu nunca tomei um comprimido, eu nunca sofri dor de cabeça, tá lembrado? Uhum. Eu nunca sofri dor de cabeça, olha, eu nunca fui ao médico. Ele falou: mas tem um segredo,
Eu tenho uma empresa que era de mexer com vinho, fazer vinho. Alguém chega lá falando do outro lado e eu pergunto para ele: esse problema não é meu, é seu e dele. Vai lá falar para ele. Eu estou falando para o senhor, porque o senhor... Não, eu não quero entrar no negócio. Esse é um problema particular seu e dele. Vai lá contar para ele. Falou: eu não quero saber de conversa de ninguém. Nunca, se alguém vier falar do outro para mim, eu mando ele falar para ele, porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu fiquei até parado, aquele homem que não é nem crente, mas disse que nunca tomou remédio, nunca sofreu nada, nem dor de cabeça, porque ele não intervém na conversa de ninguém, de fofoca nenhuma. E você tem intervido, você tem falado na vida dos outros, aí você pensa: eu não falo. Quem sabe que você não fala é o seu esposo, a sua esposa, o seu filho. É aquela pessoa que convive com você, que vai se falar se você fala ou não. Então, se você fala, peça perdão a Deus e talvez até a pessoa, mas procura viver a palavra. Aquele que difama os outros, às escondidas, Deus está falando: eu vou destruir ele. Então, essa lição pode te ajudar, para Deus não destruir a sua vida. Deus te ama, mas Ele odeia esses comportamentos que talvez você está utilizando deles para destruir a palavra. Então, pastor, a resposta seria: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ainda, de acordo com 1 João 2,5, guardar os ensinos do Senhor. Guardar a palavra. Aí que está as características, então, do cristão. Você tem essas características na sua vida? Se não tem, peça a Deus. Jejua, ora e fala assim: a partir de hoje eu não vou caluniar ninguém, não vou falar mal de ninguém, não sei que eu falo direto para ele. E já pede perdão também na hora. Porque Deus que está falando: eu vou destruir essa pessoa, eu vou destruir. Olha aqui, é pastor, muito sério isso. O versículo diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que permanece nele, esse também anda assim como ele andou. Anda como ele andou. Esse mesmo Salmo 101, verso 7 diz assim: aquele que lida ou usa de engano não habitará dentro da minha casa. O que fala mentira não permanecerá aos meus olhos. Ó, Salmo 101, verso 7. É Deus está pegando pesado aqui. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos falando, com o que nós estamos pensando, com o que nós estamos divulgando. Tá vendo? Se você vê uma coisa que não tem nada a ver com você, larga para lá. Verdade. Fecha a boca. Viu aquele velho provérbio? Que a boca fechada não entra mosquito. Faça isso. E você vai mudar a sua vida. Às vezes, e Deus pastor, vai te abençoar. Não é muito fácil, porque no mundo que nós vivemos hoje, está sempre envolvendo corrupção, política, politicagem, e de repente nós estamos falando mal das autoridades constituídas. Então nós temos que vigiar o nosso falar. Eu sei que não é fácil. Para deslizar é questão de milésimos de segundo. Mas quando você tem as características do cristão, você vai evitar de fazer esse tipo de coisa. Vai guardar a palavra de Deus. Vamos concluir então esse estudo. Diz assim: de acordo com Atos 2, 42 a 46, a casa de oração ou casa do Senhor é considerada como centro de treinamento, onde todos os seus componentes nunca param de aprender ou de treinar, porque estão em uma batalha constante, conforme Romanos 7, do 15 a 24. E 2 Timóteo 2, de 1 a 5. Daí a necessidade de estar sempre na casa do Senhor, aprendendo. Então devemos estar sempre na casa do Senhor para aprender. A igreja do Senhor é poderosa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, conforme Mateus 16, 18 em diante. E o Senhor Jesus vem buscar brevemente uma igreja zelosa e de boas obras.
conforme Eclesiastes 4:12, para juntos sermos mais do que vencedores, como disse Paulo. A palavra de Deus nos ensina, em conforme Malaquias 3:18, que deve haver diferença. Malaquias 3:18. Deve haver diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Tá vendo? Então deve haver diferença. E a diferença que o profeta está falando aqui, que deve haver diferença daquele que serve a Deus e do que não serve. Quando alguém vier falar mal de alguém para você, você fala, vamos orar por ele, vamos orar por ele. O diabo pode estar usando ele para te atacar. Tá vendo? Porque muitas vezes essas pessoas que estão falando mal do outro, é o diabo que está incentivando ela a falar, não é só ela não. Pode ser que o diabo esteja usando ela para falar mal da outra pessoa. Chama ela, vamos orar por ela, porque o diabo pode estar usando eu e você para falar mal dela. Vamos orar por ela, que ela precisa de oração. E assim é um tapa que você está dando na cara do diabo. Então aqui nós concluímos essa lição. Você viu o cristão e a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Deus vivo. Jesus vem buscar essa igreja a qualquer momento. Você está preparado? Vamos orar por ela agora, pastor? Nós vamos orar agora, terminando esse estudo. Nós vamos orar pelo que você está pedindo, pelo que você está pensando. Talvez você está querendo até entregar sua vida para Jesus agora. Nós vamos, e eu vou até então fazer uma confissão com você agora. Você quer entregar sua vida para Jesus? A Bíblia fala que onde tiver 2 ou 3, o Senhor Jesus estará presente. E aqui nós estamos em 2, você em 3. Você quer confessar? Põe a sua mão no coração e repete comigo. Eu, fala o seu nome. Estou recebendo o Senhor Jesus Cristo na minha vida como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Amém? Repete comigo, Senhor, perdoa os meus pecados. Que eu tenho falado, que eu tenho agido, que eu tenho feito, praticado, por palavra, por pensamento, por atitude, por ação, por omissão. Senhor, lava esse pecado na minha vida. Com o sangue do Senhor Jesus, me purifica de toda injustiça, Senhor. Você fez essa confissão? Então nós vamos orar agora com ela lá, pastor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos colocar essa pessoa que aceitou o Senhor Jesus agora, que fez uma aliança com o Senhor. Sela agora, meu Pai, com o Teu Santo Espírito, essa confissão na vida dela, para a Tua honra e glória, Senhor. Receba esta vida, meu Pai. Escreva o nome dela no livro da vida. Dai força, dai graça para ela continuar vivendo na Tua presença nesse mundo tão difícil. Senhor, abençoe esse estudo que nós acabamos de realizar. Sela ele também nas nossas vidas e na vida de quem estiver vendo esse estudo. Sela essa palavra viva em nossos corações. Vem trazer edificação e mudança em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, aceita o nosso louvor, a nossa gratidão. Muito obrigado, Papai do Céu, por esse estudo, por esse momento que passamos aqui, e abençoe ricamente essa pessoa que está do outro lado do vídeo. Visita ele, se ele tiver qualquer problema na vida, de depressão, de enfermidade, repreende agora e liberta essa vida, porque a Tua palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberta essa vida agora, meu Pai. Abençoa ele no trabalho dele, abençoa ele na igreja, abençoa no lar, na família, problema conjugal, que o Senhor esteja libertando, abençoando poderosamente. Traz refrigério sobre esta vida, põe dando o Espírito, Deus, dando uma unção de alegria, de amor, de gratidão. Nós te oramos desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E amém. Que Deus abençoe. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado pela sua presença.